Esse documentário é Memórias de uma Escola, uma proposta de leitura e escrita, foi desenvolvido com os alunos do 9º ano C do ensino fundamental do período matutino da Escola Estadual Apolônio Goretti de Melo, com o propósito de trabalhar a leitura e a escrita na perspectiva da análise do discurso, produzindo a leitura e a escrita para além da sala de aula, para além do ambiente escolar. Para desenvolver este projeto, nós tivemos que ler muito, assistir diversos documentários, debater em grupo, relatar nossas novas descobertas, escrever nossos relatos e entrevistar algumas pessoas que fizeram parte da história da escola. E não podemos esquecer que tivemos que organizar a contação de histórias dos convidados e promover a interação aluno e convidado, filmar todos os momentos do documentário e, por fim, editá-lo, fazendo os recortes necessários. Espero que vocês gostem. No início da década de 60, iniciou-se a ocupação de Paranatinga, local este em que a ocupação territorial expandia-se juntamente com os primeiros estabelecimentos comerciais. No dia 5 de fevereiro de 1964, foi aprovada a primeira escola rural mista de instrução primária, no lugar denominado Alto Paranatinga, município de Chapada dos Guimarães, feita de pau a pique com bancos de madeira bruta fincados no chão e coberta de zinco. A sala de aula era de chão batido e dividida ao meio, meninos e meninas. E de um lado, eles ficavam ajoelhados e apoiavam o caderno no banco de madeira para poder escrever. E a escola tinha qualquer vestimenta, desde que seja abaixo do joelho. É verdade, muitas vezes eu me emociono só em voltar no passado, porque não é fácil. A Paranatinga não tinha carro, então o nosso transporte escolar era na carroça do meu pai, enchia 7 dentro da carroça. Hoje, nossa, se a gente entrar na carroça, né? No dia 25 de abril de 1965, chega à nossa cidade o padre José Conte, italiano de Trento. Ao ver a precariedade do local, solicitou ao bispo irmãos para a paróquia em virtude dos serviços urgentes que encontra ao local. Assim, no dia 21 de fevereiro de 1967, chega à nossa cidade as Irmãs da Divina Providência em Paranatinga, Irmã Teodora, responsável pela saúde, Irmã Julita, se responsabilizou pelos serviços sociais e também era auxiliar na saúde, a Irmã Anete, assumiu os trabalhos da educação e pastoral. Eu fui para lá para iniciar a escola, assim, organizar a escola. Tinha 2 professoras dando aulas, assim, mas não deixou nada de registro. Uma era a Cleusa Rodrigues e a outra esqueci o nome. Mas elas, infelizmente, não deixaram registro de nada. Mas registrando mesmo a escola organizada, eu que fiz isso. Não tinha espaço a não ser um barracão. Umas cadeiras, e servia também dos bailes, das festas que eles faziam naquele barracão, as carteiras do lado de fora, o piso, tudo imundo, dá nem para descrever. Eu me encorajava a mim mesmo e dizia, não, mas você não queria ser missionária? Eu a mim mesmo dizia, então é isso é terra de missão. Agora você escolheu para vir. Ninguém me forçou, eu fui espontânea, eu fui me encorajando a mim mesma. Ajudou muito, foi o apoio das famílias. Como que era esse apoio, era a receptividade? O que a gente precisava, havia uma partilha, havia colaboração, eles colaboravam, o que precisava. E outro reforço imenso, que hoje eu acho que nem existe mais, era do seu Apolônio mesmo, que era prefeito de Chapada. Quando ele vinha, parecia que vinha um rei. Todo mundo se alegrava.
E ele dava muito apoio, muita atenção à escola, fazia o pagamento dos professores, e dava até uma gorjeta a mais, e deu até uma bicicleta, ter uma bicicleta, naquela época, era como hoje um carro importado. Eu ia visitar os alunos, eu ia nas famílias para ver se o aluno faltava e por que faltava, e trazer o aluno de volta. E ele ficou muito assim, admirado desse trabalho e deu uma bicicleta. Quantos alunos, em média, a senhora alcançou logo assim de chegada? Uns 250. A primeira turma, 150, depois aumentava, sempre aumentando. Sempre aumentando o número de alunos. Aí não cabia mais naquele barracão, o padre José liberou espaço na igreja, mas era chão batido, só as aberturas das janelas, e não tinha carteiras, banco, tinham, como vocês podem ver depois na foto, tinha assim, 2 postes e uma tábua pregada em cima. Então, na hora de ler, sentava. Era questão da necessidade, era isso. Né? Aí veio um vendaval, ainda no primeiro ano, um vento muito forte, derrubou o telhado, e foi um alvoroço. Aí tirei a foto, padre José que tirava as fotos, né? Aí eu levei para Cuiabá e mostrei essa foto que era a nossa escola. Aí, graças a Deus, teve muito eco, assim, a realidade de Paranatinga, com os responsáveis da educação. Eu me lembro Oscar Ribeiro, né? Ele era secretário de Educação na época. Logo publicou no Diário Oficial a construção de uma escola em Paranatinga. Eu era pessoa que dava aula na área, eu não tinha sala. Eu dava aula na área. Os outros professores falaram, não, pode deixar eu na área. 2 anos, 73, 74, eu dava aula na área. Tinha uma área. A irmã Anete, na época era nossa diretora, ela correu atrás, depois da destruição, ela começou a correr atrás de algumas pessoas, como o prefeito de Chapadas, Apolônio Boré de Mello, e também o deputado Emanuel Pinheiros. Esses três, eles começaram a correr atrás do governador Pedro Pedrociano, que na época era um governador muito responsável e também muito bom. Ele conseguiu reunir alguns materiais e também a mão de obra para a reconstrução da nossa escola, que na época estava toda devastada. Em 1973, foi elevado a nível de 1º grau o Grupo Escolar de Paranatinga. Nesse período, a educação tinha cunho católico e objetivava uma educação moralista e disciplinar, voltada para o comportamento dos alunos, para além da sala de aula e da escola. As meninas deviam ser recatadas, saber as atividades domésticas e, para isso, eram oferecidas aulas de práticas do lar, com o objetivo de preparar as alunas para serem donas de casa prendadas. Também ofertavam as disciplinas de práticas comerciais, práticas agrícolas e educação moral e cívica, em que os alunos tinham a oportunidade de praticar o civismo todos os dias ao entrar na escola. Fazia bastante trabalhos manuais. O que é trabalho manuais? As meninas aprendiam a bordar, fazer crochê, pintura. Os meninos consertar plástico, lixar, pintar, que a manutenção da escola, nessa época, era feita pelos alunos. Tinha aula de educação religiosa, educação moral e cívica, o SPD, práticas agrícolas, práticas do lar e educação artística. Então, a professora Isail era a professora que ensinava. Eu aprendi a pregar botão, fazer barra de roupa, ponto cruz, tudo na escola, a professora Isail. E a gente tinha aquele prazer, e tudo que você fazia era seu, você não fazia e ficava na escola arquivado. Você comprava um tecido, você bordava e levava para decorar a sua casa. Quando você tinha uma folguinha final de semana, tinha práticas agrícolas. É obrigado a vir para a escola aos sábados? Nos domingos, não. Mas a gente tinha o maior prazer de vir para a escola cuidar da horta. Que tinha uma horta enorme nesse espaço ali.
A horta distribuía verdura para a comunidade da escola. Tipo, os alunos iam embora no final da aula, podia passar na horta. O professor estava lá e entregava uma sacolinha com verdura para você levar. Na chegada, ninguém entrava na sala. Todo mundo já sabia que tinha que chegar aí. Fila, por ordem de tamanho. Então você olhava, aquela organização parecia colégio militar. Todo mundo ali, ó, bonitinho. Não escutava não tem? Hoje em dia o pessoal fica rindo, cheio de piada. Não tinha, porque se tivesse. E engraçado que a Imanete, ela era a diretora da escola, ela não chamava atenção pra gente. Ela olhava. Ela nunca chamou a minha atenção. Mas se você saísse da postura, ela só dava aquela olhada, que nem a gente falava. Chegou a hora de parar, né? Cantar hino nacional, hino da bandeira, o hino da independência, o hino da república nós tínhamos que cantar, conhecer todos os símbolos nacionais, que hoje se você falar em símbolos nacionais, os alunos nem sabem o que é isso. Ali você aprendia a hastear a bandeira, a ordem das bandeiras, os hinos. É claro que até lá já cantava, né? É evidente. Mas ali tinha que saber. Aprofundava mesmo. E estudava, inclusive, a letra do hino, saber aquela frase, o que significava. Todos os hinos. O hino do Mato Grosso, o hino nacional e o hino da bandeira, especialmente esses três. E também o hino de Paranatinga, né? Que é a nossa localidade. A gente conhecia isso profundo. Eu lembro que na 7ª série tinha a educação moral e cívica, exatamente, e aprofundava muito esses valores que eu citei, questão de responsabilidade, educação moral e cívica. O moral estava voltado os valores e o cívico, o patriotismo. Todo mundo queria marchar 7 de setembro, era uma coisa bonita, era valorizado, era importante. Todo mundo queria tirar guarda no fogo olímpico do 7 de setembro. Semana da Pátria, hasteava a bandeira em frente à escola, e tinha uma tocha de fogo igual a pira olímpica. Nós tem tipo uma bacia, uma panelona assim, com combustível dentro, que fica aceso durante as Olimpíadas. Na Semana da Pátria fazia isso. E 2 alunos, de hora em hora, trocavam, ficavam de guarda. Ensino religioso era muito exigido, era aprofundado. Geralmente era padre que dava essa aula, era freire que dava essa aula. Era poucos, caía muito pouco na mão de professores leigos. Era profundo. Pastor também deu muita aula de ensino religioso. Então a gente realmente estudava a Bíblia. Né? Se conhecia profundamente a Bíblia, com filmes religiosos. Eu acho que eu devo conhecer a Bíblia todinha sem ler ela. Em filmes e nas leituras que eu faço na igreja. Sem ler assim, na íntegra, né? Quando eu estive no seminário, nós estudamos a Bíblia todinha por partes. Composição de livros, ordem dos livros, hoje eu não lembro mais todos. Mas eu lembro muito bem que Gênesis significa criação, início de tudo. Na Bíblia também, é o primeiro livro. Êxodo é mudança de lugar. Na Bíblia, o Êxodo é o 2º livro, que é a saída do povo de Deus, que a gente fala assim, né? Do Egito para a Terra Prometida, mudança. Ter uma neta colocou para mim ser professora de prática do bairro. Então eu trabalhava com 6ª série, 7ª série e 8ª série. Tanto com meninos como com meninas. Então, o professor Hilton, depois o professor Augusto, dava aula de práticas agrícolas, que era só 5ª série que trabalhava. Então, na verdade, essas aulas elas acabavam, de uma forma ou outra, auxiliando essas famílias. Ajudava bastante. Lá que eu aprendi muita coisa, costurar com elas, aprendi cozinhar, fazer bolo. Eu sempre digo, minha escola de fazer bolo, coisa, arte culinária foi lá mesmo, em Paranatinga. A Isabel Campos foi muito generosa. Ela era, na época, secretária de Educação. E ela deu um fogão para nós, máquina de costura. Tudo para a escola, para poder ensinar essas disciplinas. Sim.
A gente dava arte culinária, foi tão bonita as aulas de práticas agrícolas. Aprendi a cultivar as verduras, hortaliças, e era consumida essas hortaliças na merenda. E a comunidade também era contemplada com essas hortaliças? Nossa, as crianças levavam para casa. E eles não tinham costume, porque garimpeiro não tinha costume de horta. Onde tem garimpo, assim, na época não se via horta, não se via mesmo. E essa bendita tabuada, gente, olha, era a famosa palmatória, né? Chão de velha, régua, era tudo, e você tinha que aprender. Então eu colocava de 2 a 2, tipo a raspadinha, né? Só que a raspadinha você faz em grupo, e ele fazia de 2 a 2. Eu perguntava para você não sabia? Eu batia em você. Você perguntava para mim, eu não batia. Se nenhum dos dois soubesse, o professor batia. Dá a mão, e você tinha que dar a mão. Então era tipo aquelas raquetes de jogar frescobol, e era furadinha. Então quando você batia, aquilo ali puxava para cima. Aquela história lá que o professor estava falando, da tomada de tabuada, e eu falei o nome Sabatina, era Sabatina com uma palmatória, né? Quem não dava conta, levava o chamado bolo. O bolo era uma pancada na mão aqui. Né? A palmatória ela era uma roda redonda assim, com um cabo de madeira, que batia na mão. E o aluno que sabia a tabuada, que respondia a pergunta do professor, batia em quem não sabia. O mesmo número, 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Então, bolo dentro. E aí vinham os castigos em pé, os castigos ajoelhados, né? Castigo de não receber merenda, de não sair no recreio, de copiar um livro. Você não fez a tarefa lá de inglês. Pega a sua lição de inglês e vai copiar na hora do recreio. Com o passar dos anos, foi necessário construir outras 2 escolas denominadas a Escola Estadual 29 de Junho e a Escola Estadual Oswaldo Cândido Pereira, que eram extensões dessa escola. Em 1984, foi autorizado o ensino de 2º grau e elevado à escola de 2º grau, pelo decreto número 868/84, publicado em Diário Oficial dia 5 de setembro de 1984. E em 1994, a escola passou a ter salas anexas oportunizando aos alunos indígenas da etnia Bacairi estudar na aldeia. Em 2004, a escola passou por uma grande reforma e os gestores procuram fazer a manutenção do prédio anualmente, com o apoio da comunidade escolar, para que os alunos sintam-se bem acolhidos na instituição. Essa pedra fundamental, dentro dela, há alguns anos atrás, não muito tempo, foi encontrada uma garrafa com alguns dados. Era comum naquela época escrever esses dados? Sim, era comum. Na igreja também tem. Lá na igreja, na pedra fundamental, eu estava lá também, foi colocado os dados, quem eram os professores, quem era a diretora, o nome, datas importantes assim que ficavam na história. Em 2006, é autorizada a primeira escola indígena da aldeia Paquera, diminuindo assim o fluxo dos alunos indígenas dessa etnia. Porém, a escola continua atendendo os alunos chavantes. Em 2010, a escola passou a oferecer o curso técnico em vendas, ME. Qual o motivo de você vir estudar na cidade? Por falta de professor, né, formado para dar aula até no 2º grau. Por causa disso, que nós estamos como na civilização, nós somos atrasados, né? Por isso nós estamos vindo para cá para estudar e terminar o ensino médio. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Apolônio Boretti de Mello, está localizada em Paranatinga, no Mato Grosso, ao lado da Praça José Barbosa de Moura, e objetiva a melhoria da qualidade de ensino com esforços voltados às atividades externas, proporcionando um ambiente favorável à ação educativa. A melhoria da qualidade do ensino está centrada na condução democrática, participativa e comunitária, como espaço cultural e socialização, e desenvolvimento do educando, preparando o aluno para o exercício da cidadania, cumprindo com seus deveres e cobrando seus direitos.
A escola tem seu ensino fundamentado nos princípios da universalização, de igualdade de acesso, permanência e sucesso, da obrigatoriedade da educação básica e da gratuidade escolar. A Escola Estadual Apolônio Boré de Melo está organizada em 3 turnos, com um total de 52 turmas, atendendo aos educandos da educação básica, assegurando-lhes a formação indispensável para o exercício da cidadania, desenvolvendo suas potencialidades e integrando na sociedade através de uma formação ética, humanista, profissional e democrática. Hoje a escola oferta ensino fundamental, ensino médio regular e educação de jovens e adultos, o EJA. Ensino médio integrado à educação profissional, o MEP. Também temos as salas anexas, educação de jovens e adultos, educação do campo, fundamental e ensino médio do campo. Quanto ao perfil dos alunos, pode-se dizer que são, na maioria, filhos de comerciantes e lojistas, filhos de trabalhadores braçais e rurais, filhos de funcionários políticos e funcionários do frigorífico Marfrig. Devido à localização, a maioria dos alunos não utilizam meio de transporte. Ou uns vêm de bicicleta, uns de moto e outros de carro. Já os que residem na zona rural é oferecido meio de transporte escolar, com parceria da Prefeitura e do Estado. Com isso, os alunos que moram nos bairros mais distantes aproveitam esses veículos quando chegam à cidade para irem até o estabelecimento de ensino. A escola possui quadra coberta, campo de futebol society, praça, academia pop, laboratório de ciências, laboratório de informática, biblioteca e sala de vídeo. A escola desenvolve vários projetos. Entre eles temos o Projeto Horta, Gincana Arrecadativa, Festa Junina, Gincana Estudantil, Apofest, Festival da Canção Estudantil e o Projeto Solidariedade. Em todos esses 50 anos de existência da escola, já tivemos muitos diretores, dos quais vou citar os nomes agora. Irmã Nete Pedó, Irmã Lúcia Widrich, Irmã Terezinha Catarina Leshwer, Emil Zeloy Paixão, Elson Quitério, Cirilo de Matos, Celito Bétio, Iaci Silva Ramos Lima, Maria Aparecida Bisco, Dulce Hart, Onésimo Alves de Menezes, Hilto Dionísio, Rubenita Belido de Souza, Maria Aparecida Vargas Stefanes, Marilei Santos Carline, João Assunção Pereira, Cleusinete David Figueiredo Figueiras, Renato Serrano da Costa e Eunice Muniz Melo da Mata. A escola teve vários secretários. Nesse período, entre eles foram Iracema Gonzaga, Orivalda Alves, Aliete Maria, Mariana Auxiliadora e Cleia Maria da Cruz. As primeiras professoras na década de 60 foram Amélia Barbosa, Ilma Rosa Nascimento, Maria Alice Marques, Eva Tavares, Cleusa Rodrigues Maciel, Alzira Coelho e Emília Godoy. Para finalizar o documentário, estamos aqui com a atual diretora da Escola Polônio, Eunice Muniz. Ela vai falar um pouco sobre como está atualmente o funcionamento da escola. Bom, nossa escola, no decorrer desses 51 anos de história, ela mudou bastante, né? A sociedade mudou e a escola ela acompanha o desenvolvimento da sociedade. Atualmente nós temos 1.578 alunos matriculados na zona urbana e 5 salas anexas na zona rural. Temos várias modalidades de ensino, como ensino médio regular, ensino médio integrado, educação de jovens e adultos, educação do campo. Então são várias as modalidades e o ciclo, né, de formação humana, que no passado nós falávamos primeiro grau e hoje nós temos, né, o ciclo de formação humana e o antigo segundo grau, o ensino médio. Então assim, hoje nós temos uma educação voltada para construir o nosso aluno, preparar o nosso aluno para viver em sociedade, né? Então muitas disciplinas que tínhamos no currículo do passado, hoje nós não temos mais, né? E temos algumas disciplinas novas que são voltadas mesmo para a formação do cidadão. A nossa escola, ela hoje atende tanto alunos da zona urbana quanto alunos da zona rural, né? 3 turnos de funcionamento e quase todos os alunos, acredito que cidadãos, né, de Paranatinga já passaram pela nossa escola. Então assim, a escola esse ano completou 51 anos
de educação voltada para os filhos dessa cidade, né, e continua contribuindo aí na formação da nossa sociedade. Tudo começou com os garimpeiros que seguiam em uma direção. Vários diamantes aqui encontraram sonho de cidade no sertão. Logo depois veio a pecuária, trazendo fazendeiros e peões. Pessoas foram chegando de forma rara, Paranatinga iniciou-se com união. As notícias foram se espalhando, a população foi aumentando. E hoje também estou aqui, cidade que nasci e cresci. Aqui moro por minha vontade, amo sua tranquilidade. E quando daqui eu mudar, saudades imensas irão ficar. Paranatinga, terra do progresso, terra de povo hospitaleiro, fundada e construída antigamente por muitos guerreiros. E eu, Juliana Kelly, sou neta de um dos pioneiros.